Se você não visualizar a importância dos juros compostos na sua vida, você não vai conseguir acumular patrimônio só trabalhando. Suzana, como assim, Suzana? Tanta gente que consegue acumular patrimônio só trabalhando sem estar na bolsa, e você está dizendo que eu não vou conseguir? É porque tem muitas pessoas que só visualizam juros simples, não visualizam juros compostos. Se você não consegue perceber a importância dos juros compostos na sua vida, você vai trabalhar apenas com juros simples. Lembra da fórmula? Juros e tempo. Olha esse gráfico, gente. Juros simples, essa faixa preta aí, gente. Juros simples é essa seta mais escura e preta. O que é isso? É você trabalhando sem juros compostos, sem o exponencial. Lembra o exponencial N lá, ó. Isso é juros compostos, é exponencial. O negócio cresce em exponencial. A preta é juros simples, é você não tendo rentabilidade nem o tempo ao seu favor. Então, não tem juros compostos. Juros compostos é quando você tem tempo e rentabilidade em exponencial. Então, é juros sobre juros sobre juros sobre juros. É o que o banco cobra de você. Juros sobre juros sobre juros sobre juros. Tá? Então, quando a gente usa os juros compostos a nosso favor, você ganha essa faixa vermelha rosa aí. Quando você percebe o que eu trabalhei foi juros simples. O que eu trabalhei, praticamente o juros simples, que é tão perto um do outro, que o que você trabalhou, o seu esforço, o seu trabalho, vai ser perto dessa faixa preta, tá? Perto dessa faixa preta. Os seus investimentos junto com o seu trabalho vai ser a faixa rosa. E a Natália tá perguntando, juros compostos é só investindo na renda variável ou na renda fixa também? Soma, renda fixa mais renda variável. E se eu investir só em renda fixa, tem juro composto? Tem juro composto. A renda fixa também é juro composto. Qual a diferença? Que a rentabilidade da renda fixa hoje é pequena. Então, essa curva, Natália, ela não vai ser assim tão acentuada. Ela vai ser uma curva mais discreta, mas tem juros compostos. Percebam junto comigo, os juros compostos de 0 a 15, ali embaixo no gráfico, vocês percebem que ele é tímido, né? A subida dele é tímida no começo. O que significa isso? Que no início dos seus investimentos, você parece assim que o negócio não tá indo, sabe? Poxa, meu dinheiro tá trabalhando por mim, mas assim, cadê, né, aquele negócio? O tempo é muito favorável, porque os primeiros anos de investimento são os anos mais difíceis. Por quê? Você investe e o tempo, ele não é muito favorável, porque você tem pouco tempo de juros sobre juros. Depois que você já tem muito tempo de juros sobre juros e a rentabilidade se mantém, ele vira uma roda que roda praticamente sozinha. E olha a velocidade de crescimento da curva, tá? A curva cresce numa velocidade muito mais rápida. Quando você pega o mesmo valor, eu poderia ter feito essa imagem aqui para vocês, mas eu tive essa ideia agora, né? Não tem como eu fazer essa imagem para você se eu tiver ideia agora. Quando você pega um valor, o mesmo valor, colocado durante 10 anos, e depois, em vez de 10 anos, eu vou continuar colocando durante 20 anos, acontece exatamente o que aconteceu nessa curva. Durante os 10 primeiros anos, você acumula 500 mil, colocando o mesmo valor. Aí depois, mais 4 anos, você sobe para 1 milhão. Ué, como é que em 10 anos eu consegui acumular 500 mil e depois em apenas mais 5 anos eu acumulei a mesma coisa que eu acumulei em 10? Em 10 anos você acumula 500 mil. Aí quando sobe para mais 4 anos, em 14 você acumula 1 milhão. É justamente esse efeito dos juros compostos. É o seu dinheiro começa a trabalhar sozinho por você. O seu aporte, que é o valor que você coloca todo mês, ele já começa a ser menor do que os juros que o seu dinheiro rende. Então, no começo, o dinheiro que você bota, ele é maior do que o juro que o seu dinheiro rende. Eu tô botando 2 mil por mês e meu dinheiro tá rendendo 200. E você continua. O seu dinheiro começa a render mais, você colocando os mesmos 2 mil. Quando chega com 10 anos, você tá colocando 2 mil e o seu dinheiro tá rendendo 1.000. Então, em vez do seu aporte lá no começo estava sendo de 2.200, o seu aporte começa a ser de 3 mil, porque o seu dinheiro já tá trabalhando mais que você. E aí, no longo prazo, isso fica muito maior. Você continua botando 2 mil e o seu dinheiro mais 2 mil. Você continua botando 2 mil, seu dinheiro mais 3 mil. E isso vai numa velocidade muito grande, tá? Quantos anos demora para sua curva preta subir? A curva preta
preta não, a curva preta, ela é juros simples, ela não é parábola, então ela é só uma reta. Ela sobe, mas ela é uma reta constante, ela não faz essa parábola. Depende do quanto coloca mensal. A diferença da curva preta para a vermelha é, ela tá perguntando vermelha. Não, depende de três coisas. Lembra da fórmula dos juros compostos? Depende de três coisas. Olha a fórmula dos juros compostos, ela não depende apenas do valor que você coloca. A fórmula é capital, ou seja, o dinheiro que você coloca, mais a taxa de juros, mais o tempo. São três coisas importantes. Se você colocar pouco dinheiro, vai influenciar no montante. Se você investir uma taxa de juros baixa, vai influenciar no montante. Se você investir em pouco tempo, vai influenciar no montante. Então, é um composto de aporte, de rentabilidade e tempo. Não desconsidere nenhuma delas. Todas elas são importantes. O seu aporte é importante, o tempo é importante e a taxa de juros é importante. Então, qual é o melhor momento para entrar na bolsa? Sempre, 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 sempre. Porque você vai precisar dessas três coisas. Tempo é muito importante. Se você não entrar hoje, você já está perdendo, porque precisa do tempo. Rentabilidade, eu preciso da bolsa para ter rentabilidade, gente. Não dá para ter rentabilidade boa fora da bolsa. Se você, eu me considero conservadora, então, coloque 10% do todo. Suzana, eu tenho 10 mil para começar a investir. Coloque 1.000 na bolsa. 1.000 na bolsa. E a carteira recupera, né? Então, a minha carteira recuperou acima do que estava rendendo antes da pandemia. Então, superou. Durante essa crise, se vendia ou esperava? Se você vender, você tem aquela perda. Não é mais oscilação, você perdeu realmente, porque você vendeu em queda. O ideal era duas opções. Ou você comprava ou você ficava sem fazer nada. Ficar sem fazer nada em alguns momentos na bolsa é melhor do que fazer. E a Marina tá falando aí, tudo recuperado. Então, quem vendeu, perdeu. Quem só observou, grande maioria das pessoas que eu comentei, recuperou. Quem comprou, recuperou dobrado. Ganhou muito mais. Pra vocês terem uma ideia, e a referência que eu tenho na minha cabeça não é uma recomendação, não é nada, mas como é a Vale, gente, ela tem a Ibovespa, ela é medida por várias empresas que tem dentro da carteira da Bovespa. E a Vale é uma que tem muito, a Vale, a Petrobras, né? E eu me lembro, né, a Vale antes da queda, antes da pandemia, ela tava R$53 a ação. Na pandemia, ela estava R$34. Eu não sei se caiu mais, né? A última vez que eu me lembro, estava R$34. Aí, observa. Se a pessoa tem ação da Vale, vamos botar aqui 100 ações. Digamos, 100 ações. Então, ela tinha R$5.500. Com a queda, ela ficou com um patrimônio de R$3.400. Então, imagina isso mais alto. Imagina que a pessoa tinha 1.000. Aí, ela tinha lá... A pessoa tinha R$55.000. Aí, de repente, caiu. Ela ficou com R$34.000. Como assim? É desesperador. A pessoa tinha 55 mil, ficou com 34 mil. Mas se ela comprou por 34, a ação, a última vez que eu olhei, não vou falar de agora, porque agora pode ter mudado, a última vez que eu olhei estava R$60. Então, ela ganhou 100% acima. Entendem? Então, nesse momento, você precisa ter calma. Né? Calma, observar o mercado. O efeito de vender, Natália, é o efeito de manada. Tipo assim, todo mundo corre atrás, sem nem saber o que está acontecendo, corre. E aí você precisa analisar isso com calma. Então, prestem atenção. Pensem no músculo. O músculo contrai e relaxa para ter hipertrofia, para crescer. Dentro da bolsa é a mesma coisa, tá? Dentro da bolsa é a mesma coisa. Isso vocês precisam ter muito essa consciência. E essas oscilações não podem deixar vocês fora do mercado.